princípio da segregação por interface é um dos mais fáceis de entender, ao mesmo tempo que ele é um dos mais difíceis de entender. Logo depois da vinheta. Fala galera, vamos codar? Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Gabriel e esse é o quarto vídeo de uma série de 5, onde em cada um deles eu falo sobre um princípio do Solid. Não é necessário assistir aqueles vídeos para assistir esse, mas é muito legal entender como todos os princípios se conectam. Então, assim que acabar esse vídeo, confere lá. Inclusive, nesse vídeo eu vou fazer um comparativo com o princípio da substituição de Liskov. Mas esse vídeo é sobre o princípio da segregação por interfaces. E o que esse princípio diz? Ele diz que nenhum cliente deve ser forçado a depender de métodos que ele não utiliza. Se eu fosse definir de uma maneira mais informal, eu diria que nenhuma classe deve implementar uma interface a qual tem métodos que a classe não precisa. Vamos olhar um pouco de código para ficar mais fácil de entender. Imagina que você está trabalhando no sistema de uma biblioteca. E essa biblioteca tem coisas que podem ser emprestadas, como por exemplo, a gente tem livro, a gente tem DVD, a gente tem artigos e a gente tem livros de referência. Para quem não sabe, livros de referência são como revistas e periódicos que eles não saem da biblioteca. Eles são itens para consulta ali mesmo na biblioteca, de modo que você não pode levar ele para casa. E o que esses 4 itens têm em comum? Que todos implementam a interface Library Item. E a interface Library Item tem um ID, um título, um autor, capítulos, a data de empréstimo, o borrow date, quem está emprestando, o borrower, um checkout em dias e 3 funções, checkout, check-in e getDueDate. Aonde que esse código não respeita o princípio da segregação por interfaces? Essa interface aqui, ela tem muitas coisas. Ela tem coisas que nem todos os itens necessitam. Por exemplo, um livro consegue utilizar tudo que a interface provê. Então, ID, autor, capítulos, títulos, borrow date e borrower são todas coisas que fazem sentido para um livro. Mas quando a gente vai para um DVD, a gente não necessariamente tem um autor. A gente pode ter um diretor, mas isso não é a mesma coisa que um autor. Um DVD não tem capítulos. E o DVD tem 2 propriedades a mais, que é a duração em minutos, que aquele DVD tem, e quais são os atores que estão presentes naquele DVD, seja um filme ou um documentário ou algo do tipo. O artigo, ele não tem capítulos. E ele tem uma lista de revistas nos quais esse artigo foi publicado. E o mais problemático, que é o nosso livro de referência, o Reference Book, que ele não pode ser emprestado. Então, não faz sentido ele ter uma data de empréstimo, não faz sentido ter alguém que emprestou e não faz sentido ter uma duração de checkout, porque ele nunca sai da biblioteca. Então, o nosso reference book, o nosso artigo e o nosso DVD, eles implementam uma interface que tem propriedades e métodos das quais ele não utiliza, ou seja, ele viola o princípio da segregação por interfaces, porque nenhum cliente, nenhuma classe deve ser forçada a depender de métodos que não utiliza. Vamos refatorar esse código para ele respeitar esse princípio. A primeira coisa que eu vou fazer é deixar na nossa interface Library Item somente as coisas que são comuns aos nossos 4 itens. Todo o resto eu vou remover. Por enquanto eu vou deixar comentado, mas depois eu vou realmente remover esse código. Então, as únicas coisas que fazem sentido aos nossos 4 itens, a princípio, são ID e título. Autor, nem todos têm, nem capítulos, nem informações referentes a empréstimo. E a primeira classe que eu vou tratar vai ser a classe Book. Eu vou vir aqui no meu pacote de interfaces e vou criar uma interface nova chamada Book Interface. E nessa Book Interface eu vou colocar somente as coisas que são referentes a livro. Nesse caso, autor e capítulos. Então eu vou remover autor e capítulo aqui da nossa interface de Library Item e colocar na nossa interface de livro. E eu vou fazer a minha interface de livro implementar a interface Library Item. Então todo mundo que implementar a interface livro automaticamente já vai estar implementando a interface Library Item. E eu vou fazer o meu livro implementar a interface Book Interface. E agora, para lidar com as coisas referentes a empréstimo, eu vou criar uma interface Borrowable. E a interface Borrowable vai ter tudo referente a empréstimo. Ela vai ter borrow date, que é a data de empréstimo, ela vai ter quem emprestou, o tempo de checkout e os métodos checkout, check-in e getDueDate. Se eu fizesse a minha interface Borrowable implementar a minha interface Book Interface, eu cairia no mesmo problema de não respeitar o princípio da segregação por interfaces, porque o meu DVD ele é emprestável, por exemplo, mas ele não tem informações que livros têm. Então, a interface Borrowable ela não implementa a interface Book Interface. E para eu transformar meu livro num Borrowable Interface, eu vou criar uma interface chamada Borrowable Book Interface. E essa interface vai ser um agregado de Book Interface com
Borrowable Interface. E aqui eu dei nome só de Borrowable, eu vou renomear para Borrowable Interface. E aí o meu livro, na verdade, ele vai implementar a interface Borrowable Book Interface. E assim eu consigo resolver os problemas de ter todas as propriedades de livro e todas as propriedades de ser emprestado. Beleza, agora eu posso vir aqui no meu Reference Book. E como ele é um livro que não pode ser emprestado, eu faço ele simplesmente estender da interface Book Interface. E aí eu não preciso das propriedades referentes a empréstimo. Então eu posso deletar todas as propriedades e todos os métodos. Agora eu vou fazer o mesmo para artigo. Eu vou criar uma interface chamada Article Interface. E ela vai estender a nossa interface Library Item. E aqui eu posso colocar a minha propriedade de publicações em revistas. Então minha Article Interface vai me dizer em quais revistas ele foi publicado. Aqui a gente entra no dilema. Eu posso fazer meu Article Interface, implementar Borrowable Interface e Library Item, e assim todo artigo já é automaticamente passível de ser emprestado, ou eu posso antever um problema e criar uma interface Borrowable Article, e essa interface Borrowable Article implementa a interface Article e a interface Borrowable. Aqui vai uma questão de gosto. Eu super entendo que se a gente criar uma interface Borrowable Article, talvez a gente esteja fazendo algum tipo de otimização prematura, mas eu vou seguir nessa linha porque é a linha que eu gosto. Qual linha você seguiria? Comenta aqui embaixo. Então eu vou criar uma interface chamada Borrowable Article Interface e ela implementa Article Interface e Borrowable Interface. E aí eu faço o meu article implementar a minha interface Borrowable Article Interface. Aqui eu vou precisar da override, e aqui no meu Article Interface eu também vou ter autor. Então eu vou colocar aqui, porque todo artigo tem um autor. E aí eu resolvo todos os problemas do meu article e eu não preciso mais ter a propriedade de capítulo aqui dentro. E por fim, eu vou fazer toda essa tratativa para nossa classe DVD. Eu vou criar uma interface DVD Interface que vai implementar Library Item e ela vai ter as propriedades de duração em minutos e atores. E por fim, eu vou criar também, na mesma linha do nosso article, um Borrowable DVD Interface. E ele vai ser um agregado de DVD Interface com Borrowable Interface. E aí eu posso fazer o meu DVD, implementar o meu Borrowable DVD Interface. E aqui eu preciso sobrescrever essas duas propriedades e posso remover as coisas referentes a autor e capítulos. De maneira geral, o princípio da segregação por interfaces diz que é melhor você ter diversas interfaces pequenas do que poucas interfaces grandes. Assim a gente consegue modularizar melhor as dependências que a gente tem. Agora você deve estar se perguntando por que eu criei interfaces que são agregados de outras interfaces, como por exemplo a nossa Borrowable DVD Interface, e que ela não tem propriedade nenhuma. Tudo isso é para a gente conseguir evitar fazer casts. Por exemplo, imagina que eu tenho um DVD do tipo da interface Borrowable DVD Interface e eu instancio ele com a classe concreta, com a classe DVD. Se eu vir aqui no meu DVD, eu vou ter todos os métodos, tanto referente a DVD, como por exemplo Actors e Duration in Minutes, como as propriedades de Borrow Date, Borrower, Checkout e coisas do tipo. Se aqui na minha classe DVD eu não implementasse a interface que é agregada e ao invés disso eu implementasse as duas interfaces separadamente, olha o que acontece aqui no nosso exemplo. Eu não poderia criar um DVD da interface Borrowable DVD Interface. Então eu teria que ou criar um DVD da interface DVD Interface e eu conseguiria tranquilamente colocar a nossa classe concreta de DVD, ou eu teria que colocar a nossa interface Borrowable Interface. Mas se eu colocasse a interface Borrowable Interface, aqui no meu DVD eu não teria as propriedades referentes a DVD, eu não teria a lista de atores nem o tempo de duração em minutos. E se eu colocasse a minha DVD Interface aqui, eu não teria as propriedades referentes a empréstimo. Eu teria a lista de atores, eu teria a duração em minutos, mas eu não teria o método de check-in, o método de check-out e todas as propriedades referentes a empréstimo. Dessa maneira, fazendo com que o meu DVD não implemente da interface agregada, mas das duas interfaces separadamente, para conseguir ter acesso a todos os métodos, eu teria que fazer um cast para minha implementação. Então eu teria que pegar DVD como uma classe concreta para aí sim ter atores, duração em minutos e todas as informações referentes a empréstimo. Tá, e por que cast é um problema?
O cache é um problema porque quando ele quebra em tempo de execução, não em tempo de compilação. E isso pode introduzir um comportamento inesperado, o famoso bug. Então é preferível que nosso DVD ele dependa da interface Borable DVD Interface. Dessa maneira, se eu falar que ele é um Borable DVD Interface, eu tenho todos os métodos sem precisar dar o cast. Então eu tenho atores, duração em minutos e todas as propriedades e métodos referentes a empréstimo. O que a gente conclui com isso? A gente conclui que eu mereço o seu like, mereço sua inscrição e mereço que você compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Além disso, a gente conclui que o princípio da segregação por interfaces é bem parecido com o princípio da substituição de Liskov, no sentido que eles nos forçam a criar abstrações que fazem sentido e eles deixam a nossa aplicação de uma maneira mais modular, abrindo espaço para a gente respeitar o princípio da responsabilidade única, para a gente respeitar o princípio do aberto-fechado e coisas do tipo. Muito obrigado para você que ficou aqui até o final. Se assim como eu, você quer aprender a escrever códigos cada vez melhores, comenta um soquinho aqui embaixo e tamo junto. Valeu!